Bom dia, a paz do Senhor em nome de Jesus. Shalom Adonai. Nós, o povo de Deus, como a Bíblia diz, somos os verdadeiros israelitas e somos o Israel último de Deus. Haja paz em Jerusalém e sobre seus muros, e também na nossa Jerusalém, que é a cidade a qual nós escolhemos para morar e para viver. No meu caso, a minha Jerusalém é Niterói, ou seja, haja paz em Niterói e que os homens e mulheres de boa vontade de Niterói tenham a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Eu sempre faço esses vídeos pequenos para ir aclarando as visões que nós já tivemos de Deus. Certa vez eu estava em uma união e essa mulher depois foi embora, se casou com outra pessoa e teve filhos, ou seja, não tenho mais a união com ela, já que ela já constituiu união com outro homem. Deus deu o homem para a mulher e a mulher para o homem, mas um homem para uma mulher. O que passar disso é de procedência do maligno. E então, nessa época, eu estava estudando feitiçarias e coisas que não pertencem ao caminho do reino de Deus, ao caminho real do Senhor, o Rei dos Reis. E eu e minha mulher estávamos no segundo céu, que é o céu das visões, e nós estávamos conhecendo a respeito de feitiçaria, e nós chegávamos a um lugar onde havia as pessoas que praticavam a feitiçaria cigana. Essas pessoas tomavam minha mulher, levavam para um lugar, agora minha ex-mulher, no caso, e praticavam lesbianismo com ela. É claro que depois disso, a nossa união não pôde mais ser a mesma. E eu já vivi essas coisas antes, de mulheres da feitiçaria, de outras etnias que não a minha, que não a etnia do povo de Deus, pois nós somos eternos e não temos mais na eternidade etnia humana, mas somos semelhantes a anjos e seres da cidade de Jerusalém celestial. A nossa etnia eternamente é a que o povo escolheu, a que o Senhor escolheu para seu povo. Nós somos todos judeus. Os cristãos na eternidade são judeus, ou seja, aqueles que louvam a Jeová. Em outra ocasião, outras pessoas da feitiçaria cigana vieram até a mim e eu conheci uma família, pai, mãe e filho. E depois, novamente, nos sonhos, em visões, um demônio, um anjo caído, se apresentou e sugou as minhas sementes de dentro de mim com a aparência de um homem. Ou seja, a diferença entre os anjos do Senhor e os demônios é que os demônios tocam, incorporam, penetram as pessoas. Os demônios fazem isso, os anjos não. Uma vez eu estava em grande dificuldade para sair de uma zona de trevas no segundo céu, e o Senhor permitiu que um anjo de um irmão meu entrasse no meu corpo. Ou seja, um anjo de um irmão meu entrou, esse anjo que vos fala. Já que da parte do Senhor eu sou apóstolo e assim arcanjo. Quando aconteceu isso, ao entrarmos no veículo celestial que o Senhor havia dado, estávamos eu e mais 4 anjos. E esse anjo, que era o anjo de um irmão meu, saiu do meu corpo e eu pude ficar novamente só eu e as minhas vestes brancas de linho puro, resplandecente, angelicais. Mas tive uma poluição.
ou seja, as sementes me escaparam do corpo quando aquele anjo entrou em mim. Por causa disso, em outra visão, o Senhor me mostrou eu bilocado, ou seja, eu em dois lugares diferentes, o Senhor tirando minhas vestes brancas, levando para serem reparadas e depois foi me devolvida. Ou seja, os anjos do Senhor não tocam uns aos outros. Uma vez eu tive uma visão na qual eu tocava o braço de um anjo do Senhor, de potência maior do que a minha, com um braço dessa grossura, e quando eu toquei o braço desse anjo, ele desapareceu daqui para cá. Porque os anjos do Senhor não têm permissão para tocar uns aos outros. Nós temos que manter uma cobertura onde as nossas asas não se rocem umas das outras. Nós não temos a permissão de incorporar um nos outros, se enfiar um nos outros. É pétreo no reino de Deus o livre-arbítrio. Não se pode penetrar a mente de outra pessoa, o corpo de outra pessoa, pois nós, dessa maneira, perdemos a nossa pureza. Aqueles que já participaram de concursos assim, arrependam-se, peçam perdão a Deus e não permitam mais que nada penetre os vossos corpos. Quando nós estamos cultuando ao Senhor, nós podemos pedir ao Senhor que nos encha do seu Espírito, que nos batize com o seu Espírito, e sendo batizados com o Espírito Santo, as águas da vida que o Senhor Jesus nos prometeu pelo batismo, elas transbordam do nosso ser, e do nosso ser a alegria do Senhor pode encher a nossa casa e a vida daquelas pessoas que estão próximas. E todos podem ter mais saúde, mais o favor do Senhor e mais bênçãos. Agora, aqueles que ficarem praticando idolatria, que é convidar deuses, anjos, demônios para entrar nos seus corpos, para incorporar os seus corpos, essas pessoas falham com o Senhor e perdem a pureza, tendo muitas vezes poluições, perdendo semente, perdendo vitalidade, perdendo sangue, perdendo material dos líquidos que o Senhor nos deu para a nossa própria vida, e cada ser humano tem que fazer brotar de si mesmo fontes de água viva e não ficar roubando um ao outro como se fossem vampiros da vida uns dos outros. Lembrem-se, rebeldes, pessoas que se revoltam contra o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, não terão entrada na eternidade. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não estou aqui para quebrar o livre-arbítrio de ninguém. Se o Espírito Santo de Deus, que é um, assim como Cristo, que é um, com o Pai, vos convencer, vocês terão a vida eterna. Agora, se o Espírito Santo não vos converter e o vosso coração se endurecer, eu não estou aqui para falar uma palavra para vocês. Não me interessa ter comunhão com as trevas. Existem súcubes e íncubos. A palavra íncubo, no idioma italiano, por exemplo, é pesadelo. E nós, na eternidade, não somos pesadelos. Nós somos semelhantes aos anjos, ordenados por Deus para construir, para edificar e para curar e para melhorar as nossas vidas e as vidas dos outros que estão em volta. E não para destruir, matar e roubar, como são os demônios caídos. Para aqueles que são caídos, nós não temos nenhuma palavra. Nós não temos comunhão com as trevas, nós não temos julgo desigual com os infiéis. Lembrem-se disso. Anjos do Senhor não incorporam. Eles podem tomar a forma de humanos e aparecer na terra. Eles podem desaparecer diante dos seus olhos, como o Senhor fez, aparecendo diante dos discípulos, depois subindo para as alturas. O nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, que também é chamado de anjo do Senhor em suas teofanias. Agora, anjos do Senhor não se tocam.
Anjos do Senhor não ficam roçando asas uns com os outros. Anjos do Senhor não incorporam seres humanos porque perderiam a sua pureza. Saiba, irmão, perder a inocência, aprender o que é necessário, saber que existe anjos e demônios, que a vida não é um parque de diversões, um conto de fadas, no qual não há mal, não há inferno e não há nada a se combater. Nossos inimigos não são carne nem sangue. Nossos inimigos não são as criaturas que estão no mundo físico do Senhor. Os nossos inimigos são os anjos caídos, potestades, dominadores, que estão nas regiões celestiais tentando nos manipular como se fôssemos marionetes. E o Senhor, Deus que criou os céus e a terra, é que nos dá o livre-arbítrio. Não abra mão do seu livre-arbítrio, não abra mão da sua pureza, não abra mão de escolher e fazer a sua escolha. Escolher ao Senhor Jesus Cristo, o Jesua de Nazaré, e não importa como você diz isso no seu idioma, não deixe que as pessoas vos enganem. Importa que você saiba que é Pai, Filho e Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade, e que você não aceite pecado, nem ser demônio e nem ser demônios que se fingem de mulheres. Não aceite o efeminismo, pois Deus não é Deus de confusão, ele criou macho e fêmea. Não aceite a sodomia, que é um penetrar o outro por trás, a traição, como se fosse uma ingratidão, já que Deus nos deu os nossos órgãos genitais, macho e fêmea, já para o casamento um com o outro. E não aceite esparrelas do inimigo, mentiras de Satanás, o pai das mentiras. Fique com o Senhor Jesus, fique com o Pai Celestial, que o Espírito Santo de Deus venha nos encher. Em nome de Jesus de Nazaré, amém e amém. A paz do Senhor para quem quer, mundo feliz para quem quer, em nome de Jesus.